Pô, mandou bem, mandou na boa, sem problema nenhum. Gostou da convocação? De uma maneira geral, sim, avó. São coisas que qualquer um aqui vai fazer. Esse podia ser aquele, não sei o quê. Mas de uma maneira geral, sim. Você falou em 75% aí, seriam 19 jogadores dos 26, né? Ele tá ali, ele falou 17, 18, eu já tenho. Aí você fala assim, poxa, por que não levou de novo o Caio Jorge, que jogou só um pouquinho, também tá bem, é o artilheiro do campeonato. De repente quer ver o Vitor Roque agora. Será que depois vai dar uma outra oportunidade? Convocação, Vitor. Pois é, mas o cara lá do Cruzeiro e o próprio Caio Jorge vai falar, pô, mas será que vai ficar só aqui? Levou o Luciano Juba, parabéns, grande campeonato. Nem é a melhor fase dele agora. Acho que concorria até, eu tinha dúvida se não levaria, se fosse levar do Brasil, o Kaique do Cruzeiro. Mas são coisas assim, um quer um, outro quer outro, mas de uma forma geral. Mais, só você gostou? Sim, eu gostei principalmente dele ter levado novamente o Hugo e o Fabrício. Entendeu? Porque senão ia queimar, ficava chato. Achei muito legal. Exatamente isso. Os 3 goleiros estão ali, um sai. Só vão 2 para a Copa. Sim. Assim que o Alisson voltar, ele volta e vai para a terceira Copa dele. Acho que estão ali a encrenca dos 3. Mas seria chato não levar o Hugo agora, ficava pesado, ficava chato. Teve problema na falha e o Fabrício também. E ele falou, chegou a falar. O jogador não pode ser punido, tem que se dar mais uma oportunidade. Sim, os goleiros, cadê os goleiros? O Bento, o Ederson e o Hugo Souza. Por isso é que eu digo, eu acredito que 2 desses vão à Copa. E um sai quando o Alisson voltar. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Eu acho que não há nenhuma dúvida. Não, o Alisson entra na lista. Mas tem eu escuto muita gente dizendo que o Alisson não devia mais jogar a terceira Copa, etc. Aí é outra história. Aí é uma outra história. Vai conversar com o Tafarel. Pode ser que ele não jogue, né? Pode ser que o Ederson seja titular. Pode. O Ederson pode ser titular da primeira vez numa Copa. Carlos Miguel entra aí? Pode. Carlos Miguel do Palmeiras tem condição? Eu acho que o Carlos Miguel do Palmeiras, a carreira dele ela não teve o desenvolvimento que ele devia ter por contusão, por agora que ele teve a oportunidade de uma sequência importante, né, porque ele ficou meio fracionado. Como né? o Everton está machucado do Palmeiras, se tivesse levado também o Everson do Atlético Mineiro, não estaria errado também, né? Não estaria. É muito bom e faz tempo. Desde 2021 ele só foi 2 vezes para a seleção, mas ele vem jogando demais. Os últimos títulos do Atlético. É um dos melhores com os pés. Tanto é que o São Paulo tirou ele do Santos, levou para o Atlético lá atrás, porque ele jogava com os pés e tal. Mas achei muito bom que levasse o Hugo dessa vez. Eu acho que ele tocou no nome aqui, eu gostaria muito. Fazer uma pergunta doida aqui. E se sair a naturalização do Rossi? De quem? O Rossi pediu naturalização para ser brasileiro. E ele não jogou, ele não entrou em campo nunca na seleção da Argentina. Ele foi convocado uma vez, não entrou em campo. Ele tem pela lei da FIFA, ele tem direito a jogar. Se ele sair um passaporte dele brasileiro, ele tem direito a jogar na seleção brasileira. E aí? Acho mais fácil Carlos Miguel. Aí eu acho demais, desculpa. Eu acho que tem goleiro de sobra no Brasil, de alto nível. É provocação mesmo. De alto nível. Ele tá numa fase espetacular. Não, tá numa fase espetacular e argentino. Continue sendo argentino. Pode se naturalizar brasileiro, mas... O próprio Felipe Luiz falou assim, eu não consigo imaginar um argentino jogando na camisa da seleção O brasileira. Fábio não entra nesse vácuo? O Fábio do Fluminense? Apesar da idade, mas pelo que ele tá jogando? Não dá pra entrar nesse vácuo? Eu acho que naturalizar jogador pra entrar na seleção brasileira, eu acho que aí eu acho muito demais. Foi uma provocação, cara. Não, eu sei, não tô falando de você. Eu tô falando de uma situação que eu levei a sério mesmo. Eu falei, pô, pode acontecer. Eu acho demais. Eu acho que nós temos jogadores assim. Eu vou me basear numa coisa muito lógica. Se fosse argentino, fosse brasileiro, tinha que estar disputando a vaga. Tá numa fase sensacional. Eu vou basear numa coisa muito lógica. Eu não vejo problema. Você não vê problema do Ancelotti ser o técnico, porque você vê problema do argentino ser o jogador. Então eu não vejo problema, nem coerência. Nem coerência. O Alisson joga no Liverpool, foi campeão de Champions, campeão da Premier League várias vezes. O Ederson foi anos titular do City, foi campeão de Champions e várias vezes campeão da Premier League. Tem diversos goleiros que atravessaram a Europa, Dida, Tafarel, Diego Alves, diversos goleiros de alto nível. O Rossi não jogou nem na seleção da Argentina. Eu acho ele um ótimo goleiro, grande goleiro, sensacional. Se fosse brasileiro, podia estar disputando aí. Mas eu não vejo justiça em naturalizar um jogador qualquer que eu tô dizendo, ou goleiro ou da linha, mas ele não é um jogador qualquer, cara. Você me perdoa, mas ele não é um jogador qualquer. Ele tem mostrado um equilíbrio muito grande. Ele é um goleiro de alto nível, seguinte, das bolas que são precisas de que o goleiro atue. O Alisson não. Ele é um goleiro que pega as bolas, que a bola vai... Na última atuação dele contra o Racing, ele pegou o quê? As bolas mais difíceis que o goleiro tem que fazer. Ele deu as bolas mais difíceis. Então eu acho assim que se você abrir o espaço pra isso, eu não vejo nenhum problema que seja dessa forma. Pra abrir espaço pra isso, tem que ser um Arrascaeta que não pode mais, tem que ser um cara que faça a diferença na linha. Ele não pode ter jogado, não pode ter... Arrascaeta lá, mas infelizmente não pode, mas é esse nível de jogador que vale a pena. Mas foi só provocação mesmo pra ver a discussão. Não, eu não acho necessário. Contra o Wanderlei Luxemburgo. Eu acho que o técnico pode ser estrangeiro, por que o goleiro não pode? O técnico é estrangeiro porque nesse momento não tem treinador brasileiro de ponta o suficiente pra pegar a bola. Casal, opinião sua. Sua opinião. Claro. Eu acho que essa é um desrespeito muito grande aos técnicos brasileiros. Porque nós sempre fomos campeões com os técnicos brasileiros. Eu entendi o Ancelotti. Eu entendi que ele é muito bom nesse momento para a seleção brasileira. Ele veio, acalmou, tá tudo muito calmo. Mas você dizer que não tem é uma injustiça muito grande com os técnicos brasileiros. Nós fomos campeões, sempre com os problemas que o Brasil tinha na época da seleção. Fomos lá com o brasileiro e ninguém diz que nós não podemos ser campeões brasileiros. A sua opinião eu respeito. Mas eu não concordo. Só um pouquinho. Nós fomos campeões. Eu não concordo, Casal. Eu não concordo com a sua opinião. Nós somos 5 vezes campeões com
com treinadores brasileiros, 5 vezes campeões. Desde 2002 nós não somos treinador brasileiro. Isso é sua opinião, e aí vai ficar 20 anos sem ganhar. É sua opinião eu respeito, mas não concordo, cara. Tudo bem. Você desvalorizar o técnico brasileiro, desde 2002, acho um pouco demais, desde cara. 2002, nós se você valorizar o Ancelotti, tá tudo bem. Se você falar que o Ancelotti é o melhor do mundo, tá tudo bem. Eu concordo, ele tá aqui, tá certo? Agora desde você falar que o técnico brasileiro não pode, discordo plenamente disso aí. André. Desde 2002, nós não somos campeões do mundo com o treinador brasileiro. Mas eu discordo disso aí. Ok, beleza. A minha opinião é essa. Vamos agora passar para outra posição, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Só fala respondendo, não é para entrar em discussão. Quantas seleções foram 22 campeonatos mundiais até agora? 22 campeonatos mundiais ou 23, sei lá, me deu até uma dúvida agora. Faça a conta aí, alguém me fala, 22 ou 23. Quantas seleções foram campeãs mundiais com técnico estrangeiro? Nenhuma. Alguém responde? Nenhuma. Nunca! Nenhuma. Nenhuma. Então, a história não é tão simples assim. Vamos embora, vamos tirar os goleiros, vamos botar os laterais. Alexandro, Caio Henrique, Luciano, Juba, o Paulo Henrique e o Wesley. Ele tá querendo ver gente. Porque o normal é você trazer 4 laterais, 2 para direita, 2 para esquerda. E se ele tem 2 jogadores que ele convocou para a zaga que já jogaram de lateral, o Danilo e o Militão, com ele no Real Madrid, o Militão jogou várias vezes, ele também gosta de botar 3 zagueiros de vez em quando, ele puxava o Militão para a direita. E tem 5 aí. Mas o Alexandre hoje eu dizia o seguinte, vocês concordam comigo, técnico italiano gosta de um lateral experiente e que marque bem. Isso, pra mim, é o que justifica a presença do Alexandre. Ele disse isso. Ele mesmo falou numa entrevista, vocês esqueceram que eu sou italiano? Não, a gente tem que marcar, o Alexandre jogou muito tempo também de terceiro zagueiro da Juventus. O Danilo também, e o Alexandre. Também. São 3 zagueiros. Aí ele tem o Caio Henrique, o Juba, o Paulo Henrique e o Wesley. E eu acho que é o seguinte, tem um sexto. Como é que chama o que ele não convocou? Que ele disse hoje, o Douglas Santos, que ele falou, tem um que vocês nem conheciam direito e que ele foi tão bem. Só faltou dizer que não precisa experimentar mais. Mas então, Galvão... Eu acho que desses 5 que estão aí, só vão 3. Não, desses 3 ali só vão... Acho que só vai... Desses 5, são 5. Mas são 2 na lateral direita, a disputa é diferente. É a segunda vez que ele traz 3 pro lado esquerdo. É a segunda vez. Alexandre, Caio Henrique e Luciano. Até fizeram a pergunta hoje pra ele. Esse que eu tô falando é da esquerda também. Exato, por isso hoje fizeram a pergunta pra ele. Será a posição que você está mais dúvida? Aí ele falou, não, deu um rolê. Aí ele sim. Até um que vocês não conheciam, então não conheciam tanto, e o cara foi muito bem. O único titular aí acho que é o Alexandre, Mauro. Aquilo que o Casão falou, ele pode botar ou o Militão de um lado, ou o Danilo pra marcar, jogar de lateral direito, que é o que ele tá falando lá no Mas o que não veio, eu acho que tá na lista. Quem? O que não veio. Mas é bom dizer que ele tá com probleminha no ombro. Não, então, mas não veio. Só que agradou. Os jogos que ele fez, ele foi muito bem. Vocês não conheciam e tal, e ele foi muito bem. Eu acho que esse tá dentro. Então esses outros aí é pra sair só um. Deve ser o Alexandre. Esses 2 jogos, que sejam os últimos de teste. Que mais já vem um time para ser Eu acho que os laterais titulares dele é o Wesley e o Alexandre. Isso. Mas e esse que eu falei agora? Não, o Douglas Santos, eu acho que é reserva do Alexandre. É o segundo do lado esquerdo. Então o Alexandre tem razão quando eu digo, ele é italiano, o italiano gosta de um lateral com experiência e que marque bem. E é um lateral que já fez terceiro zagueiro mesmo, de verdade, não é que jogou de lateral e quebrou o galho, não. Foi terceiro zagueiro na Juventus. Só vai um lateral, acho que o Militão e o Danilo são 2 jogadores, vai ser um dos 2, se forem convocados os 2, pode ser um só, vai ser um jogador muito aproveitado por ele. Eu acho que o Alexandre, para aquilo que ele quer, tá certo? Que é um jogador que gosta mais defensivo, se você vê a performance dele na linha de 4, que ele costuma fazer a linha de 4, e às vezes fazer um terceiro zagueiro com um cara jogando de lateral e terceiro zagueiro, eu acho que ele tá muito nessa linha de... Ele não vai colocar um lateral que vai ser agressivo como ele. Exato, mas eu digo dependendo muito de jogo, mas ele não vai colocar, não. Eu não entendi bem a convocação do Danilo, com todo o respeito que tem por ele. Ele jogando zagueiro na posição dele, mas ele foi como lateral, já ele mesmo disse aqui no programa pra gente, que já tinha passado na vida dele como lateral, porque você disse, Luxemburgo, você tem uma dúvida entre o Danilo e o Militão, ele tem uma admiração gigantesca pelo Militão. Ele falou antes da última Copa, ele disse o seguinte, eu não entendo, os brasileiros estão preocupados com o zagueiro, se esse machucar, se aquele já tem idade. O melhor zagueiro do mundo, vocês têm lá. Aí perguntava quem? Foi o Militão. Mas realmente o Militão jogava com ele no Real Madrid. Mas se ele der meio tempo pro Juba, ele pode ficar com a interrogação na cabeça. Mas ele não falou em Juba marcador, não. Ele falou assim, gosto muito, pode jogar pelo meio. Ontem fez uma grande assistência, fez mesmo, ele deu um cruzamento pro William José. Não, tô falando do lado esquerdo. Não, do lado esquerdo. Lado esquerdo. O Alexandre é pra marcar? É pra segurar um lado. Mas e o Juba é pra descer. Mas já tem o Vinícius Júnior. O Juba, se jogar, é pra descer. Vai lá, Juba, vamos fazer um negócio diferente. Os 2 atletas que ele convocou, eu acho que o Wesley é titular. Desses 2. Como é que é? Desses 2, do Paulo Henrique e o Wesley, eu acho que ele vai começar com o Wesley. Não tô falando que ele vai ser titular na Copa. Tô falando da convocação. Pra mim, o Wesley é titular e o Alexandre. Acho que ele começa com esses 2 também. Mas o Juba foi uma festa, porque olha que bacana, tava na expectativa da possibilidade de ser convocado. Olha lá. Você é lá na Bahia. É muito bacana. É muito legal. É muito bacana isso.
E o Bahia aproveitou para o Plano que provocar os conta a história, fortes. todo mundo tinha certeza que ele seria convocado para a Copa do Mundo. E aí foi. Não me lembro quem era o repórter. A Globo montou uma televisão na casa dele. Do Pato? O Raul goleiro. O Plasma, sim, 82. E aí saiu a lista, ficou aquele silêncio, ninguém tinha nada para falar, ninguém tinha E nada o Bahia pra falar. o Bahia aproveitou para dar uma provocada nas redes sociais no esporte. Eles são muito rivais lá, na Copa do Nordeste. Ele era no etc. esporte. Então, aí o Bahia pôs frete grátis. Por quê? Porque ele veio. O Bahia, quando quis comprar, o esporte não vendeu. O Bahia esperou, quando ele estava podendo assinar com 6 meses, fez um pré-contrato com ele, levou de graça. E ele agora vai para a Assim, seleção. ó, eu Ele vou era da falar base agora do como esporte. treinador, vendo ele analisar uma equipe que ele quer preparar para uma competição importante, que é uma Copa do Mundo, né? Então eu vejo o seguinte, que o Brasil, na história do Brasil, né? Nós tivemos lateral, sempre que era muito consistente, vai pegar o Nilton Santos lá atrás. Nilton Santos não era de apoio, era um jogador bem firme. O Djalma Santos a mesma coisa, vai pegar lá atrás. Aí vamos ter a sequência, né, de 70, o Zagallo tirou o lateral, o Marco Antônio, que era ofensivo, e colocou o Everaldo como Marca 3 zagueiros, né? 3 zagueiros. E fazendo o terceiro zagueiro Everaldo. O Everaldo era um lateral que virou terceiro zagueiro, com a possibilidade agora. Aí vamos trazer mais na frente, você vai ver o seguinte, que o Tele Santana, tá certo? Colocou 2 caras ofensivos, tá certo? Nós tivemos problemas na seleção brasileira, na Copa do Mundo. O Filipão jogou com 2 caras ofensivos, mas colocou um volante, recuando para ser o terceiro zagueiro, quando o Cafu e o Roberto Carlos para frente, para proteger essa situação. Mas aí você faz o time de acordo com o lateral que você Então, tem. eu tô dizendo a história de futebol. Então, eu tô achando que ele tá no caminho certo, não tô criticando ele, não. Ele tá no caminho certo de encontrar uma solução para uma competição em que você não pode, num jogo, sair como saímos para a Bélgica, tá certo? Porque nós ficamos vulneráveis numa situação de sair pro jogo. Eu só não concordo com você quando você falou do Nilton Santos, a enciclopédia do futebol, porque fazendo um programa, uma entrevista, só nós dois conversando, num determinado momento eu disse a ele, Nilton, você tem... O futebol cresceu tanto, os valores dos jogadores, você tem alguma tristeza? Ele me respondeu assim, Galvão, eu não tenho nenhuma inveja do que eles ganham. Eu tenho inveja da liberdade que eles têm para atacar. Porque era o treinador que dizia para ele não subir, porque ele era um espetáculo para atacar. E o Zagallo mudou o futebol do mundo, quando recuou para ser o terceiro homem do meio campo para ele poder subir. Ele subiu e meteu gol na Copa do Mundo. Eu só não concordo com o Nilton Santos. Você não concordar, o direito que você tem. Eu estou dizendo o seguinte, que eu não estou dizendo tirando a virtude do Nilton Santos. Eu estou dizendo que o Nilton Santos era um jogador muito mais defensivo, com qualidade ofensiva, mas que ele não era uma frequência constante em apoio ao ataque. Quando o Zagallo recua, o Zagallo deu uma consistência ao meio campo e deu uma consolidação maior. Mas o Nilton Santos não era um jogador que você ia atacar frequentemente. O Djalma Santos a mesma coisa. Não era aquele jogador com uma volúpia de E o ataque. futebol era diferente. Era outro momento de futebol. Até porque naquela época tinham pontas demais. E hoje não tem E pra ponta. que os caras iam descer também? Você tem Didi, Vavá, Pelé, Garrincha na ponta direita, lateral, vai descer pra quê? Não, mas Vai passar o os caras a bola. casal não é questão de descer, casal. É o seguinte, naquela época tinha ponta em todos os países e todos os clubes. Gente, deixa eu mostrar aqui o zagueiro, meio campo, atacante, senão o programa acaba, a gente não consegue mais falar de mais nada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá com os zagueiros da seleção. Vamos estar aqui, ó. Olha lá, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães e Marquinhos. São 5. A gente sempre teve acostumado. A convocação de 4 é que agora eram 22 convocados, passou para 23, agora são 26. Então, por isso que tem mais jogadores. Eu acho que está aí. E não sei se vai mudar alguma coisa. Eu acho que isso aí é problema dele. Não é que ele vai mudar. Vamos para o meio campo. Vamos embora para o meio campo. Olha lá. O Andrei Santos, o Bruno Guimarães, o Casimiro, o Fabinho e o Lucas Paquetá. Não tem nenhum do futebol brasileiro, sempre teve o gênio da criação. Na minha opinião, o Bruno Guimarães está jogando muitíssimo bem. É o que pisa na área, é o que finaliza. E o Casimiro está ali. E o Casimiro convocou o Fabinho, né? Mais ou menos. O Casimiro convocou o Fabinho. Porque na entrevista perguntaram, mas você teria que ter uma reserva? Quem seria? Quem você gostaria? Quem falou? O Fabinho. Quem tem suas Quem tem características. suas características? E o Fabinho, se entrar, pode ser aquele terceiro zagueiro que o Vanderlei destacou aqui, lateral que você também. falou, para soltar os laterais. Se eles Volante. O Fabinho fez isso muito na Inglaterra. Agora não falta no meio campo do Brasil o que a gente sempre viu. Os Tem craques, muito cara. pulmão e pouco cérebro, Galvão. Tem muito pulmão e pouco cérebro. eu no time Eu não brasileiro. falaria pouco sério para não ser maldoso. Não, eu digo Tem cérebro muito de pulmão e pouca pensar habilidade, nesse tem menos jogador 10. habilidade. Cara, E na Argentina tá sobrando. Aquele camisa 10, a Argentina tem. Pô, ele vai levar uns 2, 3 desses caras. Sabe que se ele jogar com o Casimiro e com o Bruno Guimarães, que tem que jogar, pelo que eles estão mostrando hoje, vai vir alguém ali para ser Rodrigo, para né? o Rodrigo, Então, deixa eu o te falar. Rafinha. Quando você chegar nos atacantes, certamente tem alguém que vai ser esse cara que vai jogar um pouco mais atrás. Esse não seria o lugar do Neymar? Ou o Rafinha. Vamos chegar lá. Vamos para os atacantes. Estevão, esse eu acho que já está na Copa. Sim. Se Deus ajudar para ele não ter problema nenhum de contusão, porque o garoto é fora de série. Ele botou, centroavante agora, botou João Pedro, tem o Luiz Henrique para a direita, olha o que tem para a direita, tem o Luiz Henrique para a direita, tem o Estevão para a direita. O Richarlison, ele disse que é um jogador que joga diferente dos outros. Acho que ele deve ter gostado muito de trabalhar com o Richarlison no Everton. Quando ajudou a formar o Richarlison como jogador. Porque talvez seja o mais contestado de todos. Porque o resto, eu acho que está justo. Não tem o Rafinha, não tem o Martinelli e não tem o Pedro. Estão os 3 contundidos. Que tem possibilidade, vocês concordam? Sim. Agora, é isso que nós temos? Ele falou que do Pedro, ele citou assim, o Richarlison tá aí de novo, tem essa história de conviver com o Ancelotti e tal, mas é um cara que ele considera diferente. Ele acha que João Pedro, que Matheus Cunha,
que o Vitor Roque, que o Caio Jorge, que todo mundo faz aquele trabalho de gostar de jogar com a bola. Ele falou isso, eles Igor gostam da Jesus bola. também, Falta a referência do cara que fica na marca de pênalti, que seria então o Richarlison. Ele citou que já fez muitos gols pela seleção, ou seria o Pedro. Infelizmente o Pedro tá machucado pra gente ver se ele de novo levaria o Richarlison. Ele disse que se o Pedro não estivesse machucado... Sim, mas com o Richarlison ou sem o Richarlison, entendeu? Levaria os dois ou não. Você não vai falar do O Pedro concorrendo em iguais condições com todos eles, vamos supor, tá todo mundo bem. Eu convoco o Pedro, pra mim é o maior centroavante que tem no Brasil. Eu acho que vai ser um ou outro. Digamos. Vai ser um ou outro. Ele quer um cara só. O Richarlison ou o Pedro. Não tem como ser. Mas se ele quer o cara que fica de costa pro gol, que faz, que vai buscar, que toca daqui pra lá, tudo, é o Pedro. dá assistência. Porque o Richarlison joga na facão. Ele joga... Vem de esquerda, E o Pedro é diferente do Richarlison. Completamente o Pedro diferente. fica mais próximo da área e se você tocar a bola nele, ele vai sair de um ladinho pro outro e vai ter a volta da bola. O Richarlison precisa que Bete coloque a bola pra ele poder disputar. Eu não entendi o que é diferente. O Richarlison não tem a técnica do Pedro. Tem, não. O Pedro dá assistência. Eu não entendi o que ele disse. O Richarlison joga diferente. Nós temos tantos jogadores que jogam da ponta pro meio, no facão. Se você colocar os dois do Corinthians, do Palmeiras, o Vitor Roque é diferente do outro. O Vitor Roque é mais velocidade e o outro é mais fixo. Mais flaco, né? O Flaco é mais próximo da área. E o Flaco também protege a bola, segura a bola, mete uma bola e o Vitor Roque sai mais pro lado. Se complementam, né? Se você falar assim... Desculpa, Mauro. Dá pra falar. Se você falar assim que o Pedro e o Richarlison poderiam fazer uma dupla de área, assim, um é oposto ao outro. Um é mais de área que faz pé e o outro... Mas ele tá considerando quase diferente. Iguais, mas ele tá considerando iguais. Tipo assim, falta aquele 9-9. Eu não tenho o Pedro, pra mim, por enquanto é o Richarlison. Ele gosta de jogar com 9-9? Mas não é pra ser titular, Galvão. Ele não gosta. Ele gosta de jogar com o Matheus Cunha, ele gosta de jogar com o João Pedro. É isso que ele gosta. Mas ele quer ter uma opção de um cara diferente. Ô, Mauro, como é impressionante a quantidade de jogadores de ataque que surgiram, fora os que não foram convocados, os que estão machucados, mas falta o cérebro, o 10, aquele cara que pensa o jogo. Aonde está isso? Aí, deixa eu falar, eles saíram daqui do meio e vieram pra cá no Brasil. O Estevão é um 10 que tá jogando do lado. O Rafinha é um 10 que tá jogando do lado do campo. Então ele vai botar 3 jogadores com a mesma característica, ser um volante mais por trás, 2 meias, meia de ligação, aquele cara que faz box-box, tá certo? Que está aparecendo aqui finalzinho de fora da área, e vai colocar do lado o Rafinha ou o Estevão pra completar o meio campo com um cara meio que solto ali na frente, ali puxando. Ele tem alternativa, tem esses 3 jogadores que estão machucados no momento, que poderiam estar convocados. O Estevão não teve tempo no Palmeiras de jogar no time principal, como ele jogou na base, foi conhecido como Messinho, porque ele jogava por dentro. Então na seleção, acho que também não vai dar tempo de o Ancelotti ver ele ali no meio, porque no meio tem o Rodrigo, tem o Rafinha, tem outras opções. 2 esses todos aí, Galvão, na sua lista de 18 e 19, 3 estão na minha lista também. Estevão, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses 3 não tem jeito. Olha que eu tenho algumas falas do Ancelotti, para quem não pôde durante a tarde, 3 horas da tarde, acompanhar. As falas dele são rápidas e são boas. Vamos começar com o Ancelotti sobre o time da Copa. Vamos começar com o Ancelotti sobre o time da Copa. Porque já eu quero ouvir ele falar sobre intensidade. Que na hora que ele fala sobre intensidade, ele vai falar do Neymar. Essa é a pergunta que não quer calar. Tá certo? Então, vamos ouvir o que o técnico fala, o que ele falou sobre o time da Copa. Estamos muy cerca de lo que puede ser a lista definitiva do mês de junho, creo que 17, 18 jogadores, e depois há muito tempo, mais ou menos 6 meses, obviamente há uma data FIFA muito importante em março, onde temos que evaluar os jogadores, e creo que en estos 6 meses muito va a depender de las lesões que desafortunadamente podem passar en estos 6 meses, mais ou menos a lista é bastante definida. Olha, você vê que eu não errei quando eu falei dos 75%. Se são 26 jogadores, 50% de 26, 13. 70% 50% é 19. Deixa eu fazer agora. 19, 75% são 19. Então você botou ali 73, 73, é o dele. É o dele. Não, se você fizer metade de 26, são 13. Metade de 13 é 5,5. 5,5 é 6,5. 6,5 não vale, vale 7. Você precisa dar conta. 75, ele quer dizer que 75% ele já tem. Agora eu te faço uma pergunta. Ele tem 18 jogadores decididos. Pra mim, ele não tem os 11 ainda pra começar. É diferente. É diferente. Será que ele já tem os 11 na cabeça? O resto eu hoje faria uma time titular ele não tem. Não tem. Também acho que não. Assim, mas ele tem a maioria. Tem laterais titulares aí. Tem a base. Tem a maioria. Principalmente. Ele já tem a base. Ele já tem um time de base. Paulo, acho que ele já tem uns 8 ou 9. Ele tem uma ou duas dúvidas no time. Já sabe quem vai jogar. Não tem 11. É diferente. 8, 9, lógico. Uma espinha dorsal na cabeça dele. Meus zagueiros. Militão e Gabriel. Não, Marquinhos vou deixar de fora. Não vou, não sei. Quem são meus laterais? Eu vou canalizar. Lógico que ele tem uma espinha dorsal. O Rodrigo vai jogar, o Vinícius Júnior vai jogar. Mas que a espinha, mas ele tem 9 caras. Acho que ele tem uma dúvida quem vai ser um meia, se aparecer o Neymar ou alguém, se vai pôr o Rafinha, se vai pôr o Rodrigo. E a centroavante vai depender se os caras vão estar inteiros na hora. O Pedro vai, não vai. O João Pedro, que a gente não falou aqui também, é um cara que tá na briga. Ninguém teria condição de escalar 11 jogadores titulares agora. Não tem. Isso tem muita coisa. Eu acho que ele tem um titular. Casimiro. Isso é sério. Titular e capitão. É a confiança dele. Claro. Vamos ver o que ele falou. Ele tá chegando num país que ele não conhece. Cara, ele tá experimentando tudo. Ele deve ter uma noçãozinha, mas titular mesmo é o Casimiro. O Casimiro tá bem. Dessa vez ele tá bem. Tá sendo convocado com justiça. Vamos ver uma coisa aqui que ele fala. Que a seleção é a prioridade. Quando falar que ele convocou jogadores de Flamengo e Palmeiras que estão disputando o campeonato junto com o Cruzeiro, lá na ponta, e vão jogar a final da Libertadores dia 29. Ancelotti, o que o senhor falou aí? Os 7 jogadores do campeonato brasileiro, isso significa que
toda a CBF tem muita consideração de lo que está passando aqui no campeonato. Há bom nível do jogo. Conhecemos o calendário, mas creio que a prioridade nesse momento hoje é o equipo nacional, a seleção brasileira. Então, hemos chamado os jogadores que eu acho que podem ajudar a seleção brasileira para esses dois jogos, o mesmo de Flamengo como Vitor Roque de Palmeiras. Bem-vindo ao Brasil. Essa eu não entendi bem. Com amistoso da FIFA. Ele fala de CBF, etc, etc. A gente tem a certeza de que ele não vai ser influenciado por nada, pela grandeza dele. E ele fala a prioridade de termos mais jogadores no Brasil. São 7. Sim. Faz muito tempo que não se convoca 7 jogadores. Tá certo que tem lá fora gente machucada. Mas são 7 jogadores brasileiros. Será que existe... porque a torcida em geral, o torcedor em geral, o que a gente sente, o torcedor diz assim, esses caras lá de fora, não resolvem nada, sei o que.